Ainda em abril, não é? Nós estamos nos lembrando das celebrações da Páscoa. E eu fico pensando na celebração da Páscoa do ano 33 depois de Cristo, quando duas mulheres foram ao sepulcro de Jesus. Ele havia sido traído, julgado, massacrado, condenado e morto havia 3 dias. A chegada ao local daquelas mulheres lá aconteceu com grande tremor e temor. Houve um grande terremoto, conforme nos diz o versículo 2. Os guardas tremeram e ficaram como que mortos, no versículo 4. E as mulheres temeram, nos diz o versículo 5 e 8 do capítulo de Mateus. Um anjo enviado pelo Senhor aparece lá no alto de uma maneira inexplicável e se dirige às mulheres. Acontece, na verdade, um monólogo, afinal, apenas o enviado dos céus é que fala. E a notícia da ressurreição do filho de José é anunciada e impacta as mulheres, gerando um misto de medo e alegria, como está no versículo 8. Vamos ler todo esse texto agora. Do versículo 1 ao versículo 8. Vamos ler? No fim do sábado, quando já descontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu e, chegando-se, removera a pedra e estava sentado sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. E de medo dele tremeram os guardas e ficaram como mortos. Mas o anjo disse às mulheres: Não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Não está aqui, porque ressurgiu, como ele disse. Vinde, vede o lugar onde jazia, e ide depressa e dizei aos seus discípulos que ressurgiu dos mortos. E eis que vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que vô-lo tenho dito. E partindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Olha que coisa maravilhosa, não é? Então, nesse dia, foi realmente um dia inexplicável para aquelas irmãs. A ressurreição de Cristo é um fato singular no cristianismo. Paulo, o apóstolo, registra que se tal evento não acontecesse, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. 1 Coríntios 15, 14. Pensando nisso, vamos ver o que o texto do evangelista Mateus nos ensina, lições preciosas acerca da minha e da sua relação com a ressurreição. Vamos ver aqui a ressurreição e eu, versículo 5, diz assim: Mas o anjo disse às mulheres: Não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Olha, depois de dias tão turbulentos, e de tanta tristeza e de tanta violência, as palavras daquele anjo foram palavras providenciais. É provável que para elas tudo parecia ser o fim, mas era apenas o começo de uma nova história. Não importa quanto as circunstâncias, os desafios e obstáculos que precisamos transpor, não importa se os dias estão nebulosos e se a visão do futuro está embaçada. Não importa se o medo é uma realidade e se o vigor está perto de se esgotar. A palavra de consolo do Senhor para seus filhos é esta: não temais. É dito que essa expressão, não temas, aparece 365 vezes nas Escrituras. Possivelmente, né? Está escrito aqui na nossa revista que seria uma para cada dia do ano.
Esse consolo é fruto do amor de Deus por nós, imensurável amor que nos liberta e nos aprisiona. Maravilhoso amor do nosso Deus. Não temais. Foi uma frase dita a Maria quando ele houve a anunciação do nascimento de Jesus, não é? E agora, mais uma vez, ela é anunciada no momento da Páscoa. Como é grande, doce a promessa do Salvador, Jesus nosso Rei, ao que confia na sua graça, Ele diz sempre te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eu sou teu Deus e para livrar-te de ti bem perto sempre estarei. Não tenhas medo, pois bem seguro eu pela mão te conduzirei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Para remir-te, dei o meu sangue, pelo teu nome já te chamei. Meu para sempre, tu és agora, crê pois que nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eras indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Sempre seguro te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. O convite feito às mulheres confirma a sua convicção. Vinde ver onde ele jazia. O anjo não fora se certificar da ausência de Jesus. O anjo tinha certeza de que Jesus havia ressuscitado. A vitória sobre a morte é pilar essencial da fé cristã. Oportuno observar que nos dias de hoje falta fé na ressurreição.
de Cristo. São muitas as pessoas que se aproximam de uma comunidade cristã por motivos outros, completamente alheios ao fato de que Jesus ressuscitou. É possível que muitos ainda duvidem desse exemplo. Neste dia de tantas mortes ao redor, de tanta tristeza, onde a dignidade, a alegria e os benefícios da vida são atacados de forma contumaz, a nossa certeza, a nossa convicção deve estar numa celebração de Páscoa, que anuncia a vitória da vida sobre os poderes da mortandade, sejam elas físicas ou materiais. Estamos vivendo dias difíceis, onde falar e ouvir sobre a morte está sendo uma coisa rotineira. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos, está morrendo muito mais pessoas do que já ouvimos dizer toda a nossa vida. Estamos vivendo uma época de pandemia, de tristeza, de agonia, mas nós temos a convicção de que Jesus está conosco. Jesus está dizendo para nós: não temais, não tenham medo, eu ressuscitei. A ressurreição e eu, a comissão, os versículos 7 e 8. Ele disse, o anjo disse àquelas mulheres: ide depressa e dizei aos seus discípulos que ressurgiu dos mortos, e eis que vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, eis que vô-lo tenho dito. E partindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. O consolo e a convicção da Páscoa trazem em sua esteira uma grande responsabilidade. A experiência da ressurreição nos incumbe da missão de ir depressa e anunciar o que vimos e ouvimos. O anjo do Senhor é claro em suas diretrizes, ele dá a ordem, indica as pessoas, o local do encontro e o que vai acontecer. Aquelas mulheres saem apressadas, seus sentimentos estão confusos e seus corações ardem confiantes na palavra e na obra inigualável que o Senhor está fazendo. Jesus ressuscitou. Esta é a nova, grande e melhor notícia que nós poderíamos ouvir em qualquer época. Jesus ressuscitou. A bênção da proclamação pode ser sua, se pela fé você receber Jesus e colocar-se à disposição dele para testemunhar da sua ressurreição. Não tema, confie e testemunhe do que Cristo fez em sua vida, do que Cristo fez em minha vida. A comissão dada pelo anjo àquelas mulheres é repetida por Jesus à sua igreja em Mateus capítulo 28, 29, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nos dá uma promessa: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por essa razão, nós não podemos negligenciar tão grande tarefa. É preciso pregar ao mundo em trevas, a fim de que vejam a luz e sejam salvos. A ressurreição e eu, um consolo para as dificuldades da vida, uma convicção a ser vivida em tempos de dúvidas e questionamentos, e uma comissão a ser aceita e praticada por aqueles que se chamam filhos de Deus. Por causa do túmulo vazio, nós temos paz. Por causa da sua ressurreição, nós podemos ter paz, mesmo durante os tempos mais difíceis, porque sabemos que Ele está no controle de tudo que acontece neste mundo. Estamos vivendo dias turbulentos, estamos vivendo tempos de dificuldades, tempos de tristeza, tempos de agonia, tempos em que não sabemos do amanhã, tempos de que clamamos ao nosso Deus, dia e noite.
pelos nossos amigos, familiares, amigos, e nós não sabemos ainda quanto tempo nós vamos ficar com essa pandemia, mas nós temos a palavra do anjo que diz para aquelas mulheres no sepulcro: não temais, Jesus ressuscitou, Jesus está lá. E ele nos diz lá em João capítulo 14, versículo 19, ele nos diz o seguinte: ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Olha que promessa maravilhosa. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Foi quando ele estava, ali com os seus discípulos. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. E Jesus nos promete, nos dá vida e vida abundante. Estamos sofrendo, irmãs, muito. Quantas percas, Quantas lutas. Estamos sofrendo bastante, mas Deus está conosco. Ele nos deixou a promessa do Espírito Santo Consolador em nossos corações. E Ele está lá, preparando um lugar para nós. Então o anjo diz para nós também: irmãs, não temais, não temais, não tenham medo, fiquem firmes, porque eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê alegria, nos dê paz. A certeza do túmulo vazio deve nos trazer essa paz, essa alegria e essa certeza de que Jesus está vivo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Cante esta música. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória.
sei